Noções de direito administrativo. Princípios de direito administrativo. Princípios expressos na Constituição Federal. Artigo 37, caput. É o famoso LIMP. O artigo 37 da Constituição estabelece os princípios explícitos que regem a administração pública direta e indireta. Senão, vejamos: legalidade. A administração pública só pode agir conforme a lei, ao contrário dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Impessoalidade. Os atos administrativos devem atender ao interesse público sem favorecimentos ou perseguições. Moralidade. Exige comportamento ético e honesto dos agentes públicos. Publicidade. Obriga a divulgação dos atos administrativos, salvo hipóteses de sigilo previstas em lei. Eficiência. Determina que a administração deve buscar a melhor gestão possível dos recursos e serviços. Princípios implícitos do direito administrativo. Além dos princípios expressos, a doutrina e a jurisprudência reconhecem outros princípios essenciais. Senão, vejamos: supremacia do interesse público. O interesse da coletividade prevalece sobre o interesse privado. Autotutela. A administração pode anular seus atos ilegais e revogar aqueles inoportunos ou inconvenientes. Continuidade do serviço público. A prestação de serviços públicos não pode ser interrompida injustificadamente. Proporcionalidade e razoabilidade. Os atos administrativos devem ser adequados e não excessivos. Motivação. Os atos administrativos devem ser fundamentados, especialmente quando restringem direitos. Segurança jurídica e confiança legítima. Protege os administrados contra mudanças bruscas e inesperadas nas ações da administração. Atualizações legislativas e jurisprudenciais. Nos últimos anos, houve alterações importantes que impactam o direito administrativo. Lei nº 13.655 de 2018, alteração da Lei de Introdução às Normas no Direito Público Brasileiro, trouxe princípios como segurança jurídica, decisões fundamentadas, proporcionalidade e vedação de decisões surpresa na administração pública. Nova Lei de Licitações. Lei nº 14.133, de 2021, reforça os princípios da eficiência, transparência e governança pública. Temas mais cobrados em concursos: o princípio da legalidade administrativa e sua diferença em relação à legalidade privada, o princípio da impessoalidade e a vedação ao nepotismo, a relação entre moralidade administrativa e atos de improbidade, o princípio da publicidade e suas exceções, sigilo legal e segurança do Estado, a aplicação da eficiência na gestão pública e sua relação com a avaliação de desempenho, proporcionalidade e razoabilidade em sanções administrativas. Vejamos agora algumas questões anteriores de concursos públicos sobre o assunto princípios de direito administrativo. Decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público, sendo pertinente à função do agente público, que é a simples gestão da coisa pública, o dever de prestar contas. Dentre os princípios administrativos, assinale a alternativa que não condiz com um princípio expresso na Constituição Federal: princípio da economicidade. Princípio administrativo que impõe ao servidor o dever de agir, sempre com decoro no cumprimento de suas funções, não praticando atos que possam comprometer a visão do cidadão com relação à administração pública, é o princípio da moralidade. O artigo 37 da Constituição Federal prevê os princípios que deverão ser observados pela administração pública no âmbito de sua atuação. Sobre o tema, avalie as proposições. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode agir conforme o que está permitido por lei. O princípio da impessoalidade implica que os atos administrativos são atribuídos ao órgão ou entidade, não ao funcionário que os pratica. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado fundamenta muitas das prerrogativas e limitações da administração pública. Sobre as consequências desse princípio para o direito administrativo, assinale a alternativa correta. Esse princípio confere à administração poderes extraordinários para restringir direitos particulares, desde que respeitados os limites legais e observada a razoabilidade. Vejamos uma situação hipotética. A prefeitura de uma cidade celebrou um contrato de prestação de serviços com uma empresa terceirizada.
No contrato administrativo, o procurador reforça a necessidade de observar o princípio da continuidade. Esse princípio implica que o serviço deve ser prestado ininterruptamente para atender o interesse público. Os procedimentos administrativos atendem aos requisitos que resguardam os administrados e mantêm a transparência da atuação administrativa estatal. Sobre os princípios aplicáveis às fases do procedimento administrativo, temos o princípio da moralidade. Traduz a ideia de que a administração e seus agentes devem pautar-se pelos princípios éticos na condução do processo administrativo, devendo observar, outro sim, probidade, honestidade, respeito aos valores éticos e jurídicos da sociedade. Princípio da razoabilidade. Significa que, quando a interpretação e aplicação do ato administrativo, o administrador deve agir com equidade, inteligência e sopesar os meios empregados com a finalidade a ser atingida. Princípio da oficialidade. Impõe que a administração pública deva agir na busca da justiça material e não está adstrita aos atos processuais a serem praticados pelas partes interessadas. Portanto, não é necessária a provocação. Princípio segurança jurídica. É axioma que inspira todo o ramo da atividade administrativa. É observado com a realização dos princípios tais como da legalidade, impessoalidade, finalidade, dentre outros. Sobre os princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública, o administrador público deve pautar sua conduta na observância ao princípio da legalidade, subordinando sua atuação ao que está previsto em lei, bem como ao princípio da moralidade, devendo agir com probidade, sob risco de incorrer na prática de ato que importa improbidade administrativa. Pelo princípio da publicidade, são garantidos aos administrados o acesso e o conhecimento da atividade estatal, o que possibilita um maior controle dos atos praticados pela administração pública. A Emenda Constitucional número 19 de 1998 introduziu o princípio da eficiência na administração pública. Com base nesse princípio, a eficiência na administração pública requer que os serviços sejam prestados de maneira rápida e eficaz, mas sem desconsiderar os demais princípios constitucionais, como a legalidade e a moralidade. Trata-se de princípios da administração pública expressamente previstos na Constituição Federal. Dentre outros, temos eficiência e moralidade. A exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, lealdade e probidade representa o princípio da moralidade. Item número 19. É princípio constitucional expresso relacionado à administração gerencial o princípio constitucional da eficiência. Os princípios básicos da administração pública no Brasil norteiam o funcionamento e a atuação dos gestores públicos e promovem a confiança da sociedade nas instituições governamentais. São princípios básicos da administração pública presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Leia o texto a seguir. De acordo com um dos princípios da administração pública, as ações do agente público estão condicionadas à permissão da lei. Por outro lado, ao ente privado, a lógica da licitude das ações se encontra em fazer tudo que não estiver proibido em lei. O princípio da administração pública abordado no texto acima diz respeito ao princípio da legalidade. O princípio constitucional que assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, é o princípio da publicidade. Proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, conhecida como Reforma Administrativa, prevê a inclusão de novos princípios na administração pública como parte das alterações propostas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Uma determinada entidade da administração pública, ao emitir uma ordem de serviço indevidamente, não promoveu a inclusão no Diário Oficial, prejudicando a transparência sobre o processo. Nessa situação, a organização feriu o princípio básico da administração pública de publicidade. Com base nos princípios da administração pública, o nepotismo, o partidarismo e a promoção pessoal são vícios que maculam o princípio da impessoalidade.
Sobre os princípios da administração pública, toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejamos uma situação hipotética. O profissional para assuntos administrativos profissional de administração da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, enquanto agente público, possui atuação imputada à entidade pública por ele integrada, o que está de acordo com o princípio da administração pública da impessoalidade. Conforme demonstrado por Kelsen e seus seguidores, a discricionariedade administrativa ganha maior ênfase. Isso acontece uma vez que a administração pública, ao se restringir à observância estritamente formal da lei, estabelece um ponto de referência singular, que também é o único aspecto levado em consideração pelo Poder Judiciário. Dentro do âmbito da organização e princípios da administração pública, indica aquele que estabelece que os atos administrativos devem ser realizados de acordo com a lei, sem discriminação excessiva. Princípio da legalidade. Princípio administrativo que estabelece que a administração pública deve agir de maneira transparente, possibilitando o acesso às informações. Princípio da publicidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.